O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto, onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, duas leituras longuíssimas, com muitos conteúdos. Vamos tentar fazer um resumo, né? Na primeira leitura, é a consequência do filho de Davi, Absalão, que ontem o padre explicou bem, né? Que o nome vem de Abás, Shalom. O pai pôs o nome do filho, de um filho que vai dar paz. E na verdade o filho deixou a arrogância, a vaidade, a ambição tomar conta. E para isso queria matar o próprio pai. Nós estamos hoje também na sociedade cheios de filhos que deveriam dar paz, ou netos, e na verdade levam o terror para dentro de casa. Terror, verdadeiramente terrores. Claro que existem muitos fatores envolvidos, muitos. O mais forte é o afastamento da vida de oração e sacramental, que muitos pais, hoje em dia, não frequentam os sacramentos. Muitos pais não rezam em casa e não educam os filhos na fé. E não pedem ajuda da graça de Deus para educar os filhos. Só isso já tem consequências gravíssimas.
Só isso. Bem, quando os pais não rezam o suficiente, os pais também não têm fortaleza para suportar o sofrimento do filho. Não os seus. Mas muitas vezes os filhos que dão trabalho acabam deixando os pais meio que sob ameaças. E os pais muitas vezes não têm força para tomar decisões mais radicais com os filhos. E acabam nutrindo o mal do filho. Que quando usa droga, por exemplo, na pastoral da sobriedade a gente fala de codependência. Os pais se tornam codependentes dos filhos. Porque não tem aquela força do alto para romper de vez. Depois que já errou na educação, é preciso que os pais tomem decisões fortes. Como Davi, mesmo que o filho quisesse matá-lo, ele ficou revoltado de alguém ter matado seu filho. Chorou, né? E muitas vezes os pais que estão com filhos ameaçando de morte em casa, a decisão melhor é realmente romper de vez e rezar, hein? Romper fisicamente, mas não quer dizer que os pais não podem e não devem continuar a rezar muito pelo filho, né? Principalmente os pais que não educaram na fé. Então hoje nós temos aí essas duas situações. Os pais que ainda têm chance de não perder seu filho, rezando e educando na fé e pedindo a ajuda da graça, e os pais que já estão em consequência de ter seus filhos já perdidos. Esses pais têm que rezar e tomar decisões drásticas. Não pode nutrir o mal do filho e aceitar consequências graves. Se o filho usa droga e rouba, aceitar que seja preso. Não tem jeito. Não adianta agora tentar acobertar, porque é pior. Vão vir outros momentos mais difíceis, né? No Evangelho, nós temos aí várias situações. A filha de Jairo, que estava dentro da casa e morreu. Os padres da igreja, os padres, eles avaliam de uma forma muito espiritual as coisas. Eles fazem uma análise das ressurreições de Jesus, o revivamento, né? Tem gente que não gosta de falar que é ressurreição de Lázaro, porque depois morreu de novo. Da seguinte forma: a filha de Jairo estava dentro de casa, o filho de Naim estava na porta de casa, e Lázaro no sepulcro. Então os padres da igreja gostam de dizer o seguinte: São Gregório, São Beda, aqueles até o 8º século, que a filha de Jairo representa o pecado interno. São as pessoas que têm raiva, ódio, mas ainda não exterioriza. Filho de Naim, que ele ressuscitou, é aquele que já saiu, o pecado já é colocado em ato. E Lázaro, que já está há dias no sepulcro, seria aqueles pecadores que já têm um hábito forte do pecado. Então Jesus age trazendo de novo à vida todos os tipos de pecadores. E alguns padres da igreja dizem que quando ainda está dentro de casa, como a filha de Jairo, as palavras são curtas, talita cum. Já com Lázaro, que já estava há dias no túmulo, ele chorou, né? Ele proferiu palavras, então demora mais, né? São interpretações do padre da igreja, que alguns podem concordar ou não, mas eu acho bonito. Eles sempre interpretam de uma forma mais espiritual, né? É a nível que a gente chama alegórico. Mas ali também no caminho tinha essa hemorroíça, que estava já sangrando, né? Há muito tempo. E Jesus estava sendo comprimido por várias pessoas, mas quando ela tocou a roupa de Jesus, saiu uma força dele. Então, Jesus é o mesmo. O que mudou a hemorroíça dos demais que tocavam Jesus? Humildade, fé. Muita gente vem para a igreja, enche,
Mas a ação do Espírito Santo não é a mesma para todo mundo. Vai depender da sua humildade, da sua fé. Ah, mas eu não tenho fé. Peça. Eu não sou humilde. Peça. Senhor, me dá a humildade de reconhecer que sou dependente de Ti. Me dá a fé para crer em Ti. Me dá esperança. Peça. Quanto mais você tiver isso, mais Deus vai agir na sua vida. Pode até ser que não haja como você imagina que seja, mas Ele vai agir na sua vida de uma forma mais forte, como foi na vida de hemorroíça. Quem me tocou? Sim, mas Senhor, todo mundo está te tocando? Não, mas ela tocou de uma forma especial, né? Também os padres da igreja falam de pecador, o sangramento, o pecado que fere a alma por muitos anos, né? Então tem várias interpretações que pode ser feito de uma forma mais alegórica, mais espiritual, da hemorroíça. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. A fé curou, né? A fé, a crer, a fé que vem da confiança. Agora, a fé também se cultiva no dia a dia. Você reconhecer que tudo depende de Deus, né? Nós dependemos de Deus para tudo. Depois, Jesus vai até lá, ele fala para a filha de Jairo levantar, Talita cum. Quando ele diz que a filha de Jairo estava dormindo, o que o povo fez? Caçoava dele. Parecido quando ele foi para o Calvário, não é? Só que tem uma coisa. Se o povo caçoar de mim aqui na paróquia e eu tenho o poder de cura, o que eu vou fazer? Vem cá, seus cambadas de... Vem ver o que eu sou capaz de fazer. Não é isso? Jesus não. O que Jesus fez? Ele não tem... O Jesus não tem o orgulhinho ferido do Padre Pablo. Quer provar para esse povo que fala de mim aí. Vem, cambada. Eu faria isso. O que Jesus falou? Tira todo mundo. Tira todo mundo da sala. Os que caçoam de Jesus, Ele tira. Jesus não tem que provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele não tem esses orgulhinhos feridos que nós temos. Falou de mim. Não. Olha só. Aqui. A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, que não caçoavam dele. E os 3 discípulos, que também não caçoavam dele. O resto, cai fora. Jesus não tem que mostrar que é Deus para ninguém. Ou você está aqui humildemente e crê, ou rua, até se converter, claro, né? Jesus não quer provar, não quer ficar. Se você é humilde, Ele fará coisas grandiosas. Mas se você fala mal dele, desdenha da igreja dele, Ele não vai ficar te implorando. Ele não tem que provar nada, né? E depois que Ele ressuscitou, ou reviveu, como alguns gostam de dizer, a filha de Jairo, Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Aqui está a diferença de quem está na igreja com fé, humildade. Igual que nós temos que entrar na igreja igual que esse cachorrinho quando faz coisa errada. Como é que eles fazem? Põe a cabecinha no chão, não é? E abana o rabo. Quanto mais vocês entrar com a cabecinha no chão, abanando o rabo na igreja, mais graça vocês vão ter. E mais, os outros não vão ver a graça que vocês estão recebendo. Porque ela é interna. Aquela capacidade de ver o mundo diferente. Aquela capacidade de suportar a dificuldade e o sofrimento. O desapego da sua imagem quando falam de você. A capacidade de superar, transcender os problemas da vida. A providência que Deus vai colocar na sua vida. Tudo. Ninguém vai ver. Só você. Sejamos como Nossa Senhora. Pequenas, humildes. E peçamos a fé. Mãezinha, me ajuda a ter fé. Para que eu possa ser dependente de seu filho até a morte.
e vocês vão ver coisas maravilhosas. Mas só vocês, os outros não.